Meu nome é José Carlos de la Terra Rodrigues, OAB 52523, São Paulo. Já estou na advocacia há 46 anos e 3 meses. Olha, o início, na realidade, eu fiquei meio sem exercer a profissão. No comecinho, eu trabalhava numa outra firma aí e eu, às vezes, fazia serviços para outros colegas que não faziam área trabalhista, entendeu? Então a gente pegava junto, ele pegava o processo, eu fazia, mas eu não frequentava. Naquela época era tudo no fórum da Justiça Comum, então não existia junta de conciliação e julgamento. Depois que instalaram a junta de conciliamento Itapetininga, todos os processos daqui foram transferidos para Itapetininga. Em 98 foi instalado em Tatuí, a junta de conciliação, que posteriormente passou a se denominar Vara do Trabalho. Eu sou apaixonado, embora não entenda, mas sou apaixonado pela área trabalhista. Já trabalhei com, acho que centenas de juízes, né? Que hoje, inclusive, são desembargadores, alguns já aposentou, né? Mas essa evolução, ela vem com o tempo, né? Então, hoje a gente já está tranquilo, não fazer uma audiência. Graças a Deus, nunca tive um atrito com nenhum juiz, nenhum colega, durante todo esse tempo meu. Primeiro caso que, na realidade, eu comecei a trabalhar por conta, eu já exercia advocacia. Foi que, numa ocasião, eu era empregado de firma, então eu não misturava uma coisa com a outra. A advocacia era só na hora de folga. Eu tive um dia, há muitos anos atrás, eu tive um convite do Dr. Geninho, tá? Que me propondo, falou que tinha recebido uma ação trabalhista, que ele já não estava fazendo mais, se a gente queria fazer junto. E era uma ação muito grande, tá? E essa ação, graças a Deus, nos foi favorável, tá? A parte contrária recorreu, perdeu também no tribunal, ganhamos o processo. E era um processo grande. E o valor dos honorários cobrados também, obviamente, foi grande, certo? Aí ele me incentivou a ser autônomo, em vez de trabalhar de empregado, porque o que eu ganhei naquela ação lá, eu não ganhava no ano como empregado, entende? Foi o que me incentivou a continuar como autônomo. Olha, isso é uma historinha, tem que contar uma historinha para você entender. Eu estava fazendo, em 72, eu estava fazendo o curso técnico de contabilidade. Eu trabalhava numa empresa, fazia alguma área pessoal e também a área administrativa, e estava envolvido com a parte pessoal. Aí o que aconteceu? Um belo de um dia eu fui naquele padaria Bimbate, na Praça da Matriz, e lá eu encontrei duas pessoas conhecidas, amigo meu, Cícero Machado e Onofre Machado. E eles estavam sentados conversando, eu cheguei lá, sentei também, começamos a conversar, e em cima da mesa tinha um livro de direito penal do Magalhães Noronha. E como eu gosto de ler, eu fui lá e abri o livro, fui xeretar o livro e achei interessante. Falei, peraí, é um direcionamento que me interessa. Aí eu prestei em 73 o exame de vestibularzinho que tinha na época, na FKB, e terminei em 76. Aí de lá continuei, né? Fiz outras faculdades, né? E estamos na luta. O juiz influencia muito, principalmente na área trabalhista, ele influencia muito, certo? Se ele às vezes é arrogante, petulante, deixa todo mundo lá para baixo, mas não, graças a Deus sempre nós tivemos a sorte de trabalhar com um juiz tranquilo, que conhece, vamos dizer assim. Porque aquele que não conhece é o agressivo. Olha, eu acho o seguinte, que a pessoa que gosta do direito deve se empenhar em fazer o direito. Se especializa, hoje em dia os cursos são sempre especializados. Então, se você se especializa em uma determinada área, procure saber profundamente aquela área, entendeu? Porque se advogado de clínica geral é que nem médico, né? Hoje em dia, cada médico você tem uma especialidade. Então, eu acho o seguinte, que o advogado deve partir para esse lado. Vamos dizer assim, na vida minha, acho que 98% é patronal. Eu fiquei conhecido como advogado patronal
Infelizmente, eu só fico no patronal, porque o patronal não dá dinheiro. O que dá dinheiro é o do empregado. Aqui em 98 foi instalada a Vara do Trabalho. Antes de 98 funcionava em Itapetininga desde 87, se não me engano, lá. Então a gente era um sufoco, porque todo o trabalho seu, quando passou os processos daqui para a Vara Especializada, que era, na época, era, como é que você fala? Junta de Conciliação e Julgamento, depois passou a ser Vara do Trabalho. Então nessa época aqui você tinha que viajar para lá. E era naquela época que às vezes você chegava aqui de uma audiência, o correio entregava para você um despacho do juiz. Muitas vezes tinha que subir no carro e voltar para Itapetininga de novo. Não é como hoje, que você aperta um botãozinho no computador, o computadorzinho sai tudo. Né? Antes daquela época não tinha. A situação pelo correio, a ASP ajudava bem, fazia bem a parte dela. Né? E era aqueles papeizinhos que vinha colado. Ela colava no papelzinho, aquele papelzinho de pão daquele antigo, eles colavam lá o despacho e vinha pelo correio, entendeu? Aí você pedia para Deus que o correio funcionasse direito, porque podia escapar, né? Mas graças a Deus não tivemos problema nenhum. Né? Audiência online. Eu não suporto, desde o início da audiência online, eu já falei, comentei um dia com a doutora Ana, falei, eu não gosto de audiência online. Tem muita tramicagem e eu não gosto. Para mim, a audiência tem que ser presencial. Tanto é que esse ano de 2025, todos os meus processos eu estou requerendo que eu quero audiência presencial. 93 anos é quase um século aí, tá? Então, eu acho o seguinte, a OAB de Tatuí, todos eles que trabalharam aqui na presidência e os demais colegas, né? Eu acho que sempre fizeram o que é correto, né? Tivemos uns avanços agora mais para cá, com a construção dessa casa do advogado, porque antes era complicado a situação, né? Hoje nós temos uma instalação decente, né? Para palestra, para cursos, né? Então eu acho, atendimento inclusive no balcão aí tudo. Então eu acho que houve uma evolução muito boa. Nesses 93 anos evoluiu barbaridade. Eu achei, por exemplo, que foi uma iniciativa muito boa que você está fazendo, você, o pessoal que está fazendo, porque nunca ninguém pensou nisso. Como compartilharam comigo, certo? Eu também nunca me neguei, do pouco que eu sei, prestar auxílio para quem precisa. Entendeu? E também quero agradecer vocês também pelo convite.